Galera, papo reto. Por que que eu treino e não evoluo? A pergunta de muitos ciclistas. Vamos lá? Vamos trocar uma ideia? Bom, é o seguinte. Depois de algum tempo, a gente treinando, a gente começa a perceber que o nosso corpo, ele começa a ficar limitado na evolução, nas adaptações fisiológicas. Quando você começa a treinar, qualquer coisa que você faz, você melhora. O seu corpo processa aquilo, ele entende o estímulo e ele se adapta e ele volta mais forte. E durante o ciclo ali do início, é muito perceptível você, cara, é notável como a sua evolução é bem perceptível. Depois de algum tempo, não. E aí, o que acontece? Bom, a gente, depois de algum tempo, a gente consegue perceber que tem dois tipos aí de ciclistas. Estamos falando aqui no âmbito amador, é claro, né? Deixando claro que aqui não é prescrição de treino, enfim. Tá apenas uma reflexão aí depois de algum tempo, recebendo diversos tipos de informações aí de todos os tipos, frequentando provas, enfim. A gente tem aquele atleta amador que ele é muito forte, mas ele não treina, não segue um plano estruturado e geralmente o treino dele consiste em eu vou sair e vou fazer força, enfim, vou buscar um terreno um pouco mais difícil e vou sair, vou fazer um estímulo contínuo, tá? Beleza, qual é o problema da limitação nisso, que você não consegue perceber a evolução? Você não trabalha zonas específicas, né? Você, enfim, o atleta que treina dessa forma, ele entra numa zona contínua e ele fala, bom, agora eu vou fazer aqui o meu treino, eu vou sair, eu tenho 1h30 de treino, de horário disponível para fazer meu treino, né? Eu vou sair e vou fazer 1h30, vou pegar um lugar que eu estou acostumado aqui na minha cidade, enfim, e liga no máximo e vai, fica ali 1h30. Você percebe que isso perde um pouco da qualidade, porque nos primeiros minutos você está com as pernas boas, primeiros 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, você está descansado, pernas boas, o treino ele rende muito, você fala, vou ficar na zona 4, 1h30, beleza. Tem muita gente que chama isso de simulado de corrida, e sai e fica. Porém, a partir do momento ali que você vai chegando próximo de 1h e passa de 1h, com toda certeza isso daí perde a qualidade, você não consegue, você fica na zona 4, por exemplo, no sensor cardíaco, por diversos N fatores, desidratação, acúmulo de lactato, enfim, a própria temperatura, dependendo o horário que você tiver. Você, aproveitando falando em temperatura, tô aqui, ó, tô fazendo um treino hoje mesclado, um treino de HIIT. Se vocês quiserem, a gente pode trocar uma ideia sobre treino de HIIT. Agora é mais ou menos 11 da manhã, tá? Horário de almoço. E a gente pode trocar uma ideia sobre, deixa aqui se vocês quiserem que a gente converse sobre isso, se existe benefício mesmo ou não, tá? Deixando claro que não é prescrição de treino, tá? É a minha opinião como atleta amador. Se existe algum benefício em você fazer treino de HIIT, tá? Treino com adaptação de calor em horários que o sol e o calor tá bem forte, tá? Então vamos lá. O sol, a temperatura, enfim, temperatura corporal, temperatura ambiente, principalmente se você estiver fazendo um treino de road, cara, a temperatura do chão ali da rodovia, cara, muito quente. Então, tudo isso vai contribuir para que você eleve a sua frequência cardíaca, mas não necessariamente, pelo contrário, não quer dizer que você está tendo qualidade nos estímulos, não quer dizer que você está, principalmente se você estiver sozinho, cara, que você não tem ali um outro estímulo visual, você não tem uma outra pessoa com você, tá? Então, isso limita muito o desenvolvimento. E aí tem outra galera que é do segundo grupo, que é a galera que já treina um treino estruturado, enfim, que consegue fazer estímulos, que tem boa adaptação, que sustenta, que traz um pouco mais de qualidade. Qual que é o grande lance aí, o segredo, a cereja do bolo que a gente percebe? A sua adaptação fisiológica não necessariamente ela vai estar no estímulo em si, claro, no estímulo em si, mas não só isso. Muitas vezes a cereja do bolo, ela está entre os intervalos.
aquilo que você faz. Por exemplo, se você treina com uma potência ou mesmo com a frequência cardíaca, você tem uma meta para atingir no seu descanso. Não é assim, eu vou lá e faço o meu estímulo, dou aquele pico de força e na hora de eu descansar, eu vou lá embaixo. Volto para a zona 1, ou muitas vezes eu largo o pedal, enfim, porque eu quero me recuperar bem para eu fazer o próximo estímulo. Muitas vezes isso perde completamente a qualidade do treino. Se você está fazendo uma sequência de blocos e você tem um período de baixa do estímulo, não é necessariamente para você descansar totalmente, é simplesmente para você baixar a intensidade, recuperar e voltar para o próximo estímulo. Então você vai aqui, tá? Geralmente, o que funciona bem, que não é uma prescrição de treino, mas é uma coisa que eu percebo que funciona bem. Você volta sempre para a sua zona 2, mas ali no teto, beliscando a zona 3. Então, por exemplo, você vai fazer um estímulo ali de VO2 máximo, vamos supor ali 2 minutos, você sobe, vai lá em cima os 2 minutos e vai, por exemplo, descansar 2 minutos, né? Descansar não, recuperar, né? É o que a gente está falando. Durante esses 2 minutos, você volta para a sua zona 2 alta, não é necessariamente ali, vou largar o pedal, enfim, vou me recuperar bem. Não, cara, você vai subir a intensidade, vai baixar a intensidade, ali beliscando, você vai recuperar processando, mas sem deixar a bicicleta perder a velocidade, controlando a sua respiração, observando todos esses fatores, não deixa a bike parar de ir para frente, né? Porque quando você dá o estímulo e volta para a sua zona 2, a sua perna vai começar a queimar. E aí, esse é o objetivo, você processar o lactato ali em alta intensidade, de forma que você está simulando uma situação de corrida. Vai ser difícil? Sim, vai ser muito difícil, mas esse é o objetivo do treino. Isso que vai gerar a carga, que vai trazer a sua adaptação. Porque o estímulo em si ele já é muito forte, então você precisa lutar para você conseguir manter um pouco mais alto. Porque na verdade isso simula uma situação de corrida, né? Na corrida não existe nenhum momento que vai ter um estímulo forte, principalmente um ataque, e depois vai voltar para a zona 1. Não, isso não vai acontecer. Se o cara treina assim, cara, ele está fadado a quebrar na corrida, porque não vai ter essa situação que você vai conseguir descansar. Se você cogitar isso na corrida, o bonde já passou e já foi embora, você já sobrou e já ficou. Interessante a gente saber que nos treinos, a evolução ela vem, muitas vezes você precisa ligar aquele modo sobrevivência. E a gente sabe que quanto mais próximo do final vai chegando, vai ficando cada vez mais difícil de você conseguir manter ali, segurar, mas esse é o objetivo. Então galera, é isso. Concluindo, não saia simplesmente para pedalar, não saia para pedalar que nem um maluco toda vez querendo fazer força continuamente, porque vai perder totalmente a qualidade. Quando você sair para fazer tiros, blocos, estímulos, repara bem se você tem um treinador e ele te dá uma prescrição lá de que zona você deve ficar. E mesmo se não der, comece a se atentar a isso. Pense como se você estivesse numa situação de corrida. Não adianta fazer aquele pico de força super forte durante muito tempo e na hora que você tem o gap para descansar, durante os blocos, se você está aquecendo ou desaquecendo é outra história, mas entre os blocos, capricha nisso.